somente 25 versículos, né? É a carta mais curta que Paulo escreveu, né? Vamos ler capítulo 1, a partir do versículo de número 1, que diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo e o amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, pois por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que convém, todavia peço-te, antes por caridade, sendo eu tal como sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual outro tempo te fora inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil, e eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Nada quis fazer se no teu parecer, para que o teu benefício não fosse por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tem por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se tem feito algum dano, ou se te deve alguma coisa, põe na minha conta. E eu, Paulo, da minha própria mão o escrevi e o pagarei, para não te dizer que ainda mesmo a ti próprio e a mim me deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. É um texto, irmãos, que é bem conhecido na igreja. É uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Dentre as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, esta é a carta mais curta, né? É uma carta de um capítulo e somente 25 versículos, mas é uma carta de uma profundidade imensa. O apóstolo Paulo, aqui, ele vai dedicar o seu tempo a uma pessoa que estava necessitada. Interessante, irmãos, que nesse capítulo 1, no versículo 1, no versículo 9 e no versículo de número 23, Paulo ele se expressa dizendo que ele era prisioneiro de Jesus Cristo. Por 3 vezes aqui nesse capítulo de número 1, nós encontramos aqui a expressão de Paulo se colocando como prisioneiro, não prisioneiro do homem, mas ele se colocando aqui como prisioneiro de Jesus Cristo. Nos faz lembrar a revelação que ele teve lá atrás, quando ainda era Saulo de Tarso. Os irmãos bem conhecem esse texto. Quando ele ainda era Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, antes da sua conversão, esse homem deu muito trabalho ao Evangelho. Os irmãos sabem perfeitamente que Saulo de Tarso perseguia a igreja. Saulo de Tarso foi o maior perseguidor da igreja. Ele maltratava os cristãos, entrava dentro das casas, assolava, batia, fazia barbáries. Mas nós entendemos, irmãos, à luz da Bíblia, que ele o fazia por ignorância. Mas um certo dia, a Bíblia nos mostra que ele pede cartas para ir em direção
a Damasco. E é justamente nesse dia que o Senhor pega naquele caminho. Ele ia em direção a Damasco com um intuito, com um propósito de perseguir e de maltratar o povo de Deus. De repente, no meio daquele caminho, ele vê um grande clarão nos céus, e a Bíblia diz que ele cai por terra, e ele ouve uma voz, e a voz fala para ele: Saulo, aleluia, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E naquele mesmo instante, Saulo, tendo aquela visão gloriosa do Senhor, começa ali uma obra de transformação. A partir daquele momento, o Senhor entra na vida daquele homem que perseguia, que maltratava o povo de Deus, e agora vai transformá-lo num dos maiores pregadores, num dos maiores apóstolos. Os irmãos têm uma noção, os irmãos têm uma ideia. Paulo foi o segundo homem de maior influência no Novo Testamento. 70% aproximadamente do Novo Testamento foi escrito por Paulo. As 13 cartas que Paulo escreveu no Novo Testamento totaliza aí aproximadamente 70% do que foi escrito. Então os irmãos vejam a grande influência que esse homem teve, né? A sua chamada, a sua vocação. E é interessante que quando isso aconteceu lá atrás, quando ainda ele era Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, ele cai por terra, fica cego, não enxerga. É necessário que ele fosse levado por alguém, e ele vai, aleluia, até a casa de Judas, e lá ele fica por um espaço aproximadamente de 3 dias. E o Senhor agora fala com Ananias e pede para que Ananias vá até a rua chamada Rua Direita, para interceder por ele. E agora Ananias fala: mas Senhor, este é o homem que persegue a tua igreja, esse homem é o que maltrata o teu povo, e agora tu me mandas ir até lá, até a rua chamada Direita, e orar e interceder por ele? Aí o Senhor repreende Ananias e diz: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar o quanto ele deve padecer pelo meu nome. E agora nós encontramos aqui nessa leitura que nós fizemos aqui nessa noite, Filemão, capítulo 1, nós encontramos por 3 vezes Paulo aqui se colocando ou se considerando como um prisioneiro de Cristo. Ele já sabia, irmãos, desde a sua chamada, que ele iria padecer pelo Evangelho. Paulo, agora sendo servo do Senhor, ele já tinha consciência da grandeza da obra que Deus tinha na sua vida, mas ele tinha consciência também que ele iria padecer por muitas tribulações. O Senhor revelara a ele por diversas vezes, em algumas das suas viagens missionárias, o quanto ele iria padecer, o quanto ele iria sofrer, mas era um padecimento, um sofrimento pela obra de Deus. E é interessante, irmãos, que ele se dispôs a isso. Em momento algum nós encontramos Paulo aqui questionando, em momento algum, nas suas cartas, nas suas 13 cartas que ele escreveu, nós vamos encontrar aqui Paulo recuando da sua chamada, ou recuando da sua vocação. Ele sempre disposto e preparado para fazer aquilo que Deus tinha na sua vida, mesmo sabendo que ele ia pagar um alto preço, mesmo sabendo que ele iria passar por muitas tribulações, mas ele estava disposto inteiramente, louvado seja Deus, a servir ao Senhor. E é interessante que essas 13 cartas, né, são 13 cartas reconhecidas, escritas por Paulo. Há uma dúvida, há uma incerteza entre os teólogos, né, acerca da carta escrita aos Hebreus, e alguns tentam apontar que foi de autoria de Paulo. Porém, nós não podemos fazer essa afirmação que tenha sido o apóstolo Paulo o autor da carta aos Hebreus. É uma carta enigmática, ela não tem uma autoria, né? Não mostra aqui o seu autor, mas alguns pesquisadores, alguns historiadores chegam a afirmar, acreditam que tenha sido o apóstolo Paulo. Porém, nós não podemos fazer essa
afirmação, né? É uma carta enigmática, não tem aqui um autor aqui descrito aqui, então nós não podemos fazer essa afirmação. E por que alguns chegam a acreditar que tenha sido o autor Paulo dessa carta aos Hebreus? Pela forma como a carta termina. Os irmãos podem observar que as 13 epístolas que Paulo escreveu, no final das epístolas, ele faz uma saudação. E as saudações que Paulo faz em todas essas cartas, elas têm uma semelhança muito grande com o final da carta que é aos Hebreus. Da mesma forma como o escritor aqui termina e faz a sua saudação, tem uma forte semelhança com as cartas de Paulo, a forma como ele termina, né, ali as suas epístolas. Mas isso, irmãos, não é uma evidência clara para que se prove, né, que tenha sido Paulo. Portanto, é uma carta que não tem autoria, né? Estão tentando até hoje, há muita especulação em cima disso, mas não tem uma autoria própria, né? Muito bem, e nessas 13 cartas que Paulo escreve, algumas dessas cartas, irmãos, é interessante isso, elas são divididas, né? Tem cartas, que são cartas pastorais, né? São cartas individuais que ele manda para servos do Senhor em determinados lugares, né? Chamadas cartas pastorais. Não são cartas direcionadas diretamente à igreja, mas sim direcionadas a um servo de Deus em um determinado lugar. Nós temos a primeira epístola que ele escreveu a Timóteo, e a segunda epístola que ele escreveu a Timóteo é considerada uma das cartas pastorais. Nós temos também a carta que ele escreveu a Tito, que também é considerada, né, tida como uma carta pastoral. E para cada uma dessas, né, para cada uma dessas cartas, para cada um desses servos, ele tinha uma mensagem direcionada. Quando ele escreve a Tito, é interessante isso, né? Os irmãos que já leram a carta que ele escreveu a Tito, os irmãos vão encontrar lá que Tito está em Creta, e Deus tinha uma obra grande com Tito na cidade de Creta. E a obra que Deus tinha com Tito naquela cidade era tão grande e precisava dele naquele lugar, porque a cidade de Creta estava vivendo uma situação, irmãos, completamente contrária à vontade de Deus. A cidade de Creta estava debaixo de idolatria, a cidade de Creta estava debaixo de coisas que eram abomináveis diante do Senhor. E agora Paulo envia Tito para essa cidade, para a cidade de Creta, e dá a ele uma grande responsabilidade. É assim que Deus faz, né? Deus separa, Deus consagra, Deus envia, e Deus coloca nas mãos uma grande obra. E isso aconteceu com Tito ali na cidade de Creta. Porém o apóstolo Paulo tinha uma visão, irmãos, espiritual muito grande. Ele sabia que a obra que estava nas mãos de Tito na cidade de Creta seria impossível que ele fizesse sozinho. E agora Paulo, usando uma estratégia e vendo a situação daquele lugar, da igreja que estava naquele lugar, da situação daquele povo e da dificuldade, aleluia, que Tito ia ter ali, o que ele determina, ou o que ele ordena a Tito? Ele ordena que Tito vá pelas cidades, que de cidade em cidade ele levantasse, ou ele escolhesse presbíteros e diáconos para colocar à frente do trabalho. Essa era a visão que Paulo tinha, e assim ele ordena a Tito que o faça, que fosse de cidade em cidade, e que levantasse presbíteros e diáconos para que eles fizessem, para que eles ajudassem na obra de Deus. Mas é interessante, irmãos, se irmãos lerem a carta de Tito, do capítulo 1 até o versículo 8, versículo 9, os irmãos vão encontrar ali orientação que Paulo dá a Tito acerca da escolha desses presbíteros, acerca da escolha desses diáconos. Traz ali uma relação que deveriam ser homens de uma boa reputação, traz ali uma referência que deveriam ser homens cheios do Espírito Santo, traz ali uma referência que deveriam ser homens de uma boa conduta, para que esses, tendo sido chamados por Deus, eles fossem separados, louvado seja Deus, para o santo ministério. Portanto, havia ali alguns requisitos na escolha, na separação desses homens, para que
servissem na obra de Deus. Outra carta que Paulo escreve ao seu filho, que ele considerava como um filho na fé, Timóteo. Os irmãos podem ver a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo. Paulo ali, ele está se dirigindo para a Macedônia, com um outro trabalho, com um outro propósito que Deus tinha nas suas mãos, ir para a Macedônia. Mas ele pega Timóteo, o texto vai falar que ele pega Timóteo e deixa Timóteo na cidade de Éfeso. Ele tem que se dirigir, tem que atravessar a Macedônia, mas ele já prepara e deixa Timóteo, louvado seja o nome do Senhor, na cidade de Éfeso. Então os irmãos vejam a necessidade e a grandeza da obra de Deus. Se levanta homens chamados e escolhidos por Deus, e Deus os leva para onde Deus quer levar. Por que eu digo isso nessa noite? Deus leva para onde Ele quer levar. Porque por algumas vezes Paulo desejou fazer uma viagem, e numa dessas viagens ele mesmo relata que o Espírito Santo não permitiu que ele fosse. Aí alguém pode perguntar, mas irmão, ele disse, por que isso se profetiza? Por que Paulo desejou fazer uma viagem missionária, um trabalho missionário? E por que o Espírito Santo proibiu ele? Não permitiu que ele fosse? Tinha algum motivo aí. Deus sabe o porquê que naquele momento, naquela ocasião, Paulo ficou impedido de ir para aquele lugar aonde ele desejava. Em contrapartida, Deus abriu portas na vida dele e ele fez diversas viagens. Nós relatamos aqui na Bíblia, está relatado na Bíblia, pelo menos 3 grandes viagens que Paulo fez. Nós chamamos de viagens missionárias. E nessa carta aqui, irmãos, essa carta que Paulo escreve a Filemão, essa carta ela não é direcionada à igreja. Essa carta que Paulo escreve a Filemão, ela não é direcionada a um povo. Essa carta ela é direcionada única e exclusivamente a uma pessoa. Então ele ocupa o seu tempo, o seu espaço para escrever uma carta curta, mas de um conteúdo extraordinário. Paulo agora vai escrever para um companheiro de ministério, porque a Bíblia nos dá a entender que Filemão era um companheiro de ministério, era um servo do Senhor. Filemão era um homem rico, ele tinha muitos empregados, muitos escravos à sua disposição. E o que aconteceu nesse episódio aqui? O texto nos mostra que nessa situação Paulo está preso. E nos dá a entender que foi a primeira prisão que Paulo passou. Paulo está preso em Roma. E nessa prisão ele vai se encontrar como um escravo. Esse escravo, o texto mostra que ele estava foragido. Ele era um dos escravos desse personagem, Filemão, servo do Senhor e também companheiro do apóstolo Paulo. O texto nos dá a entender que ele cometeu um delito. Esse escravo chamado Onésimo. Onésimo comete um delito, possivelmente pode ter roubado seu senhor, furtado dinheiro ou alguma coisa, e agora ele foge. Ele sai de Colossos e ele foge em direção a Roma. E quando chega lá, ele vai se encontrar com Paulo numa prisão. E Paulo, vendo ali aquele escravo, ele toma conhecimento do motivo por qual ele estava preso naquela cela. E relata a Paulo o que ele havia feito. E Paulo agora intercede por esse moço. Paulo agora intercede por esse escravo. Ele nos dá a entender claramente, irmãos, que Onésimo, naquela prisão, aonde ele estava com o apóstolo Paulo, ele se converte ao Senhor. E Paulo agora sabendo para quem ele trabalhava, quem era o seu Senhor. Paulo agora entendendo, por ser um amigo, um companheiro de ministério, uma pessoa que Paulo tinha muita afinidade, muita amizade, ele agora vai interceder em favor desse escravo. Paulo agora ele vai tomar a responsabilidade de tudo aquilo de errado que aquele escravo havia feito, roubado o seu senhor, cometido ali algum delito contra o seu senhor. Mas agora Paulo vê que aquele escravo se converte, verdadeiramente aquele escravo se converteu ao Senhor naquela prisão. E agora
Paulo vai prepará-lo para que quando ele cumprisse aquela pena, quando ele saísse daquela prisão, ele deveria levar uma carta que Paulo escreve a punho, e ele deveria entregar essa carta ao seu senhor. Que situação esse moço agora ficou, né? O escravo agora ficou numa situação estreita, mas agora é um homem transformado. Louvado seja Deus. Agora é um escravo que havia se convertido dentro daquela prisão, junto ali com o apóstolo Paulo. E ali Paulo dá uma ordem a ele, que ele levasse a carta e entregasse a Filemão. E o que está escrito nessa carta? O que está escrito é: Paulo vai fazer ali um pedido ao seu companheiro de ministério, Filemão, para que agora recebesse novamente aquele escravo na sua propriedade, na sua casa. Mas Paulo faz um pedido ainda maior, que não o recebesse mais, aleluia, como um escravo, mas que agora Filemão deveria receber aquele escravo como um irmão. O homem sai como escravo, sai como um malfeitor, sai como um fugitivo, mas agora ele vai retornar para a casa do seu Senhor, de onde ele era, e agora transformado. Paulo pede a Filemão, seu companheiro, que não o recebesse como antes, como um escravo, mas como, aleluia, um irmão em Cristo Jesus. Os irmãos sabem perfeitamente, segundo as leis romanas, quando um escravo fugitivo, se ele retornasse, ou se de alguma forma ele fosse capturado novamente, os irmãos sabem perfeitamente qual era a sentença desse escravo. Ele deveria ser punido, uma vez foragido e recuperado de novo. Ele deveria ser castigado. O seu senhor, ou o proprietário daquele escravo, pelas leis romanas, tinha todo o direito de punir aquele escravo. E qual seria essa punição? Poderia ele ser açoitado? Poderia ele ser preso, açoitado? E dependendo da gravidade, ele poderia até ser crucificado. Por incrível que pareça, as leis romanas permitiam isso. Dependendo da gravidade do acontecimento, esse escravo poderia ser até crucificado. E agora, Filemão sabe de tudo isso. E ele lê essa carta do seu companheiro Paulo. E é interessante que Paulo não só o devolve ao seu Senhor, mas Paulo ainda diz a Filemão: recebe-o não mais como escravo, mas recebe-o como irmão do Senhor. Ele que a ti no passado deu muito trabalho, ele usa a expressão inútil, e o nome Onésimo ele significa aquilo que é útil, ou aquele que é útil. Esse é o significado do nome Onésimo, mas estava se comportando como uma pessoa inútil. E Paulo fala: outrora para ti, falando para Filemão, outrora para ti ele foi inútil, mas agora para ti e para mim ele é muito útil. E Paulo deixa entender claramente a Filemão que o desejo dele era reter esse escravo com ele. Aí nós entendemos, irmãos, que verdadeiramente o escravo havia se convertido. Porque alguém pode pensar assim: meu Deus, ele se converteu por conveniência, por medo de morrer, por medo de ser açoitado. Então, por conveniência, por medo, ele se converteu. Mas não é isso, irmãos, eu não acredito dessa maneira. Eu não acredito que a conversão de Onésimo foi por conveniência. Eu acredito que foi verdadeiramente, genuinamente, uma conversão. Prova disso é que Paulo diz nessa carta a Filemão: eu bem quisera reter ele comigo. Olha o que Paulo diz. Ele desejava ter Onésimo com ele na obra, no ministério, mas ele não podia fazer isso sem devolver o escravo novamente ao seu Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E assim ele fez. Alguém pode perguntar: mas irmão Edilson, será que Filemão perdoou? Será que Filemão perdoou os feitos daquele escravo? Será que Filemão atendeu ao pedido do seu companheiro Paulo de perdoar, de ter aquele escravo agora não como escravo, mas como irmão em Cristo? Eu acredito que sim, irmão. Porque Filemão era um servo do Senhor. Basta dizer aos irmãos que a igreja, porque a igreja naquela época não é como nós hoje, né? Nós temos nossos templos, né?
Mas naquele tempo, as igrejas eram nas próprias casas. E a Bíblia nos dá a entender que a casa de Filemão era uma igreja. Se juntavam os irmãos ali, faziam culto ali. Então ele era um homem de Deus. Ele pregava a palavra de Deus. Então eu creio, irmãos, que ele o recebeu ali. E esse escravo agora passa a ser, aleluia, servo do Senhor. Alguns historiadores, isso a Bíblia não afirma. A Bíblia não afirma isso. Mas alguns historiadores chegam a afirmar que Deus tinha uma obra tão grande, aleluia, na vida desse Onésimo, que lá na frente ele se tornou um bispo da igreja em Éfeso. A Bíblia não afirma isso, mas os historiadores, pesquisando a vida desse Onésimo, descobriram que verdadeiramente ele foi usado por Deus. Deus tinha uma obra e um ministério na vida dele. Então o que eu quero dizer nessa noite? Paulo ocupa o seu tempo para escrever uma carta. Estou terminando. Paulo ocupa o seu tempo para escrever uma carta direcionada a uma pessoa em prol de uma única pessoa. Foi assim que Paulo fez. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Mas a Bíblia fala sobre isso, né? Vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Uma alma tem um valor imenso. Então Paulo, dentro daquela prisão, irmãos, ele se dedica, aleluia, a intervir pela situação daquele escravo. Entendeu que Deus tinha um plano na vida dele, mas que era preciso que ele se convertesse. Ele não podia de forma nenhuma permanecer como ele estava antes, como um malfeitor ou como um ladrão. Ele deveria se arrepender dos seus feitos, ele deveria se converter ao Senhor. Dali para frente, Deus iria fazer uma grande obra na vida dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus possa abençoar os irmãos nesta noite. Fica esta palavra aos irmãos. O que Deus faz, irmãos, de maneira coletiva, porque Deus trabalha de duas maneiras, né? Deus trabalha no nosso meio de uma maneira coletiva, com um propósito coletivo. Mas Deus também trabalha no nosso meio, irmãos, de forma individual. Às vezes a direção de Deus é em uma pessoa. No meio de uma multidão, a gente olha para uma multidão e diz: o que Deus tem aqui para fazer? Deus tem uma pessoa no meio de uma multidão. E essa uma pessoa que Deus tem no meio dessa multidão, louvado seja Deus, é para fazer, é para realizar Glória a Deus. uma obra. Estava ali Onésimo, estava ali Paulo, estavam ali outros prisioneiros, mas o tratamento de Deus naquele dia, aleluia, era com Onésimo, para que ele se convertesse, para que ele fosse como Paulo, né? Como o Senhor falou a Paulo, fosse ele também um vaso escolhido, preparado e usado por Deus. Que Deus possa abençoar os irmãos. Fica essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Paulo foi a tipologia de Jesus Cristo, né? E Onésimo. Louvado seja Deus.